Sou Igor Henrique e vou apresentar o artigo intitulado Impactos da Covid-19 na arrecadação de ICMS sobre petróleo, combustíveis e lubrificantes no estado da Paraíba, uma análise através de séries temporais. Esse trabalho foi feito em parceria com Isabel Joselita, Natália da Rocha e Paulo Germano, todos da Universidade Estadual da Paraíba. Com o surgimento da pandemia da Covid-19 e sua rápida disseminação, infectando pessoas no mundo inteiro, foi necessário que algumas medidas fossem tomadas para a contenção da propagação do vírus. Dentre essas medidas está associado o lockdown, onde se teve isolamento social das pessoas, sendo necessário oficializar o trabalho remoto em várias categorias de trabalho. Com o fechamento e a paralisação da maioria das atividades e a diminuição dos serviços públicos de transporte coletivo devido às medidas de isolamento social aplicadas, houve uma diminuição considerável na circulação de pessoas e veículos e, consequentemente, uma redução do consumo de petróleo, combustíveis e lubrificantes. Com isso, tal situação levava para uma crise econômica e, por consequência, uma queda na arrecadação de ICMS sobre tais produtos, sendo necessário tomar medidas de caráter econômico, contribuições financeiras para a população no geral. E considerando que o ICMS é a principal fonte de arrecadação tributária dos estados brasileiros e que a arrecadação sobre petróleo, combustíveis e lubrificantes representa uma parte significativa do total, sendo assim, a seguinte pesquisa objetivou identificar os impactos causados pela pandemia na arrecadação do ICMS sobre petróleo, combustíveis e lubrificantes no estado da Paraíba, do período de março de 2020 a dezembro de 2021. A metodologia dessa pesquisa foi classificada como aplicada, explicativa e quantitativa. Os dados utilizados para esta pesquisa foram colhidos no informativo da arrecadação mensal, no Cefaz, divulgados mensalmente no seu endereço eletrônico. Os dados coletados de arrecadação do ICMS foram no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2021, e a partir deles foi possível fazer a previsão da arrecadação para o período de março de 2020 a dezembro de 2021. As previsões foram feitas por meio do modelo de séries temporais e para medir a correlação das variáveis estudadas foi utilizado o coeficiente de Pearson. E para fazer os cálculos de previsão foi usado o Excel. Aqui está a tabela 1, apresentando todos os valores de arrecadação de ICMS sobre petróleo, combustíveis e lubrificantes. Nessa tabela está demonstrada a evolução de janeiro de 2015 a dezembro de 2021. Vale salientar que os valores estão sem atualização monetária. Na tabela pode-se observar que o período foi de janeiro a dezembro de 2021 e que o T corresponde à variável tempo e o 1 corresponde a janeiro de 2015, e assim sucessivamente, chegando a 84 meses, sendo a variável X e a variável Y sendo a arrecadação mensal, que foi extraído dos boletins de arrecadação. Por fim, está a coluna prevista, que é a tendência, sendo a projeção que foi calculada a partir de uma regressão linear simples, onde foi possível encontrar os valores previstos. Aqui está a continuação da tabela, até dezembro de 2021. Foi obtido, através dos cálculos, o coeficiente de correlação de Pearson, de 0,75, indicando que as variáveis possuem forte correlação positiva, ou seja, pode-se interpretar que, conforme o período se passava, a arrecadação tinha uma tendência a aumentar. E tendência linear, pois os pontos de dispersão ficam próximos à linha de tendência, como demonstra o gráfico 1. Então, analisando o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2021, nesse gráfico, pode-se observar que os valores têm uma tendência a aumentar durante o período, mantendo um padrão crescente com algumas variações, tanto para mais quanto para menos. Então, pode-se observar que as dispersões mais significativas são justamente no período analisado do estudo, que é o período da pandemia da Covid-19. Então, o período começa em março de 2020, que corresponde ao ponto 63 do gráfico, e a maior dispersão negativa foi no mês de maio de 2020, que corresponde ao ponto 65 da série. E que a maior foi no mês de outubro de 2021, que é o período 82 da série analisada. Como foi dito anteriormente, que a série mantinha um padrão crescente, pode-se observar aí nessa tabela o crescimento anual, não tendo o crescimento apenas aí em 2020, que é justamente o primeiro ano afetado pela pandemia da Covid-19. E em 2021 já pode-se observar uma alta significativa em relação a 2020, com uma alta aí de mais de 500 milhões no total arrecadado anual. Na sequência, foi possível, através da série temporal, fazer a previsão da arrecadação do ICMS para o período afetado pela pandemia, e a partir disso foi possível confrontar com os valores realmente arrecadados, demonstrando na tabela a variação em valores monetários e em percentual.
observa-se que nos 10 primeiros meses de pandemia houveram decréscimos consideráveis na arrecadação, quando comparado. No mês de maio, que teve o maior decréscimo, teve um percentual aí de 46,42%. Então, como vimos na tabela, o mês de maio de 2020 teve um decréscimo aí de menos 46,42% em relação ao previsto, podendo associar aí ao decreto 40.135, de 20 de março de 2020, que adota medidas restritivas, suspendendo as atividades consideradas não essenciais, como comércio, academia, shops, restaurante. Tal medida afeta diretamente na circulação de pessoas e veículos. Com isso, levava para uma diminuição no consumo e, consequentemente, uma baixa na arrecadação. Mas como essas baixas permaneceram, e isso foi devido aos decretos aí de prorrogação, que foi o decreto 40.242 e o decreto 40.288, ambos de maio de 2020. E como vimos na tabela, nos primeiros meses as variações negativas foram bastante altas, mas no decorrer do tempo começou a diminuir. Houve uma redução de 28% para 28% em agosto, depois para 15% em setembro, em seguida de 12,63% em outubro e 8% em novembro, vindo a ficar positiva apenas em dezembro de 2020. Pode-se relacionar tal retomada na arrecadação ao decreto 40.304, de 12 de junho de 2020, no qual ele instituiu o Plano do Novo Normal na Paraíba, onde flexibilizou algumas restrições no estado da Paraíba, retornando aí o aumento nas circulações de pessoas e a retomada na economia também. Nos meses de abril, maio e junho de 2021, voltam a ter quedas significativas, que pode se associar à segunda onda de infecções, tendo um aumento nos casos e o agravamento da pandemia no Estado, que, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, foi registrado 864 novos casos e 20 mortes confirmadas por Covid-19 em março de 2021, que, em decorrência ao aumento dos casos, o Estado publica um decreto de número 41.086, que passa a adotar novas medidas restritivas mais severas, como toque de recolher, proibição de atendimento de bares e restaurantes, determinação de horário de funcionamento do comércio e proibição de cultos e missas. Outro ponto importante é a alta no segundo semestre de 2021, onde há um crescimento acima da média na arrecadação, que pode ser atribuído ao avanço da vacinação, que, de acordo com a Secretaria do Estado da Paraíba, o Estado contabilizava a distribuição de mais de 3 milhões de doses de vacina de Covid-19 aos municípios, em julho de 2021. Sendo assim possível a flexibilização do isolamento social, sendo possível o aumento na circulação de pessoas e, consequentemente, uma maior procura por combustíveis e lubrificantes, tendo aí, nos últimos 6 meses de 2021, um recorde de arrecadação aí, de mais de 1 bilhão, sendo maior que todo o período pandêmico de 2020. E também pode se atrelar ao aumento dos preços de combustível, que, de acordo ao PROCON 2022, entre janeiro e dezembro de 2021, a gasolina teve um acréscimo de mais de 50%, que, em média, a gasolina foi de 4,42 em janeiro para 6,66 em dezembro. Sendo assim, conforme os resultados obtidos, foi possível verificar que a pandemia impactou negativamente o período inicial, obtendo variações negativas de março a novembro de 2020 e em janeiro de 2021 e de março a junho de 2021, mostrando que as medidas tomadas não tiveram efetividade, interferindo diretamente na arrecadação do período, obtendo quedas expressivas em comparação à previsão. No entanto, após 16 meses de pandemia, a arrecadação do imposto do segmento investigado passou a apresentar variações positivas. A partir de julho de 2021, começa a registrar altas significativas, obtendo o recorde de arrecadação em outubro de 2021, justificando aí o Plano do Novo Normal e as altas incessantes. Ao comparar o período total analisado, que foi de março de 2020 a dezembro de 2021, observa-se que a pandemia impactou negativamente em menos 4,45% no período total da arrecadação de ICMS sobre combustível no estado da Paraíba. Espera-se que o estudo possa contribuir como ferramenta de planejamento e tomada de decisão para o poder público. Sendo assim, havendo eventos semelhantes no futuro, o governo possa agir aí
sendo mais eficaz, sendo bom para toda a economia e sociedade. Tem-se como limitação não poder avaliar como se deu a arrecadação do período completamente afetado, tendo em vista que ainda estamos vivenciando o período da pandemia e sugere para futuras pesquisas que utilizem um período total afetado pela pandemia. Aqui estão as considerações, aqui estão as principais referências utilizadas nas pesquisas e o contato dos autores.